Pai, eu Oi. queria que você falasse um pouco sobre aquela ideia sua de que a ciência é a fusão entre a tradição pitagórica com o mito caldeu. É, deixa eu fazer uma observação sobre a história da filosofia para localizar. A filosofia na Grécia, ela começa com uma mitologia, né? Uma mitologia é uma visão do mundo em termos de agentes, né? Mitos, não é? Do ponto de vista psíquico, os mitos são conformadores das formas de pensar. Toda, toda investigação começa com uma mitologia. Uma mitologia é uma organização, o que talvez hoje as pessoas chamem de narrativa. É um determinado mito que permite atribuir sentido às coisas, né? O mito da primavera, o mito de Prometeu, que roubou fogo para dar para os homens, e assim por diante. E no meu modo de entender, até onde eu consegui estudar, e é óbvio que meu estudo pode estar falho em algum ponto, eu consegui discernir cinco. Detalhe. Uma mitologia. No começo da filosofia, na Grécia, essa fase mitológica era muito clara. Né? Você vê, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, que está até. Nada mais eram do que mitos, que era uma forma de contar a história da sua tribo, da sua ancestralidade. Né? Há uma suposição muito nítida de que os heróis de uma geração são os deuses de algumas gerações posteriores. Então, Heracles, por exemplo, virava um semideus. O que é um semideus? É um filho de um deus com uma humana? Tá, isso é uma explicação do fato de que ele era uma pessoa extremamente poderosa. Aquiles era um semideus. Se o processo continuasse, Aquiles viraria um deus. Porque os próprios deuses do Olimpo, eles começam diferentes. Né? O Zeus não era o chefe do Olimpo. Por exemplo, o Poseidon não era o deus do mar. O primeiro deus do mar era Nereu, que era o deus que criou o mar. Ele era pai das Nereidas, que eram as ninfas das ondas. Eu lembro que por exemplo, Glaucia era a Nereida do mar azul. Tinha a outra que era. Por isso vem Glauco, que é a cor Glauco é azul. azul. É azul porque o mar ali no Mediterrâneo, perto da onde emergem essas civilizações, e é difícil saber qual, porque talvez tenha sido muito anterior aos gregos, né? Então a mitologia era esse contar a história dos seus antepassados e organizar esses antepassados em termos de modos de regulação, de entendimento da humanidade, do mundo real. Quando a Grécia começou a operar, as cidades-estados da Grécia prosperaram, elas formaram escolas filosóficas. E essa mitologia foi substituída por uma cosmologia, porque essas escolas filosóficas, sei lá, a escola eleática, a escola jônica, né? O eleático, se não me engano, é Heráclito, jônica é o Tales, eles falam, bom, o princípio universal, quer dizer, a estrutura básica do universo é X. Né? Heráclito, o princípio universal é a mudança contínua. Para Parmênides, o princípio universal é a persistência contínua. Então, só que eles montavam as escolas, ensinavam nas suas cidades, eram cidades-estados, distantes umas das outras. O contato era um contato, assim, um viajante que ia lá, falava, tal. Quando essas discussões começaram a ser importantes politicamente, e a cultura já tinha difundido essas várias cosmologias, os estudiosos começaram a perceber que essas cosmologias apresentavam articulações problemáticas. É difícil você. Como é que você compatibiliza Parmênides? O ser é com Heráclito. O mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio duas vezes. Porque quando ele entra no rio na segunda vez, ele é outro homem e o rio é outro rio, porque tudo é fluxo. Então a permanência absoluta de Heráclito com tá certo? Com a mudança absoluta desculpa, a permanência absoluta de Parmênides com a mudança absoluta de Heráclito. E aí apareceram alguns professores, tipo os intelectuais atuais, que gostavam de fazer firula e tal, não sei o que, e ganhavam para vender ideias, né? Os sofistas, né? Nós estamos no mundo sofista, né? Eles são muito bons em retórica, mas a investigação, o compromisso deles com a verdade é zero, né? O compromisso com a verdade do chat GPT é zero, por exemplo. E você
essa firulagem que a gente vê aí no debate intelectual moderno, também o compromisso com a verdade é zero. Quando essas escolas começaram a se desenvolver na Grécia, isso virou um período antropológico, aquela mitologia que tinha virado uma cosmologia, virou uma antropologia, principalmente no Sócrates. O que diferenciava o Sócrates dos sofistas é que o Sócrates, primeiro, ele tinha um mérito próprio, ele era herói de guerra. Segundo, ele não vendia o ensinamento dele, ele ensinava de graça, ele não cobrava para ensinar. E terceiro, ele não considerava a retórica como a parte mais importante da forma de conhecimento, que era o que os sofistas ensinavam. Por quê? A retórica é como ganhar um debate, aquela coisa do Schopenhauer, como ganhar um debate sem ter razão, que é a prática marxista clássica. Alguns marxistas são interessantes, mas o marxismo em geral é basicamente uma firulagem retórica, como mentir usando as palavras, né? É bem o que o Schopenhauer criticava no Hegel, se eu não me engano. E aí, o Sócrates, ele falava, não, o importante é a dialética, que é a comparação das oposições que permite a você construir sínteses. Esse é o método de entendimento do mundo. Tá. E aí a filosofia grega se tornou um debate sério que gerou ciência ocidental. Mas acontece que, para que ela pudesse gerar a ciência ocidental, ela precisava do quê? Ela precisava de um método e de alguma premissa basal que dissesse alguma coisa como o mundo é compreensível. Das escolas pré-socráticas, aquela que mais se desenvolveu das escolas do período cosmológico, que era uma escola muito influenciada pelos hindus, foi a pitagórica, que estudava matemática. E eu vou falar uma coisa aqui importante, muita gente fala matemática é invenção árabe. Não. A matemática ganhou o nome de um intelectual árabe, Al-Khwarizmi, que traduziu pensamento hindu. A matemática é invenção hindu, não é árabe. E os pitagóricos, eles diziam o seguinte: o número, ele nos dá a estrutura do universo. É possível você entender o universo em termos numéricos. Não apenas quantitativos, como tem uma parte da ciência hoje, mas em termos qualitativos também. Porque o número pitagórico não é apenas o número, mas também o discurso numérico e a evolução da matemática, que é a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos é uma teoria qualitativa, ela não é quantitativa, né? Eu não vou entrar profundamente nisso. E aí, o que acontece? Já o mito caldeu, que virou o judaísmo quando ele foi... Eu queria que, antes de você já ir falando direto sobre o mito caldeu, você estava falando sobre as 5 correntes que você enxerga. tá. Né? Você fez uma digressão e... E aí, quando eu fui tentar entender essa fase mitológica, eu percebi o seguinte: há uma pergunta básica e esses mitos, por que a gente sabe que esse mito virou cosmologia? Né? Porque o primeiro momento em que os mitos viraram história foram as narrações. Qual que é a definição de cosmologia? Cosmologia é o entendimento do cosmos, do universo. Mitologia é o entendimento do mito, da imaginação, tá certo? Da história. Quando você pega, por e exemplo... antropologia? É o estudo do homem. Ok? Mitologia, antropologia, cosmologia, antropologia. O que acontece nos mitos? Os mitos, eles fundam formas de pensar. E os mitos se historicizaram, ou seja, viraram documentos. Documentos fixos, que estão estabilizados. As tabuinhas de argila dos sumérios, os arquivos dos chineses e assim por diante. E aí, quando eu comecei a estudar a mitologia, aí levado pelas ideias do Jung, né? O Jung dizia que nós temos um inconsciente coletivo.
e que o inconsciente se expressa no mito. O Jung dizia que o inconsciente se expressa no mito e é a mente que estrutura o mito, que é uma premissa bastante interessante. Por exemplo, o mito do pai. Todo humano tem um pai. O mito da mãe. Todo humano tem uma mãe. Então você tem um arquétipo de pai, um arquétipo de mãe, que é uma espécie de predisposição para reagir a seu pai e sua mãe de uma maneira característica da espécie humana. Biológico nesse caso. Biológico. O Jung aponta para uma raiz biológica, percebe? Uhum. E aí, eu comecei a estudar essa mitologia e falei, cara, essa mitologia, essas mitologias, eu discerni 5 grandes correntes históricas do que a gente chamaria, num determinado sentido, de religião, mas que eu vou chamar, num outro sentido, de mitologia, que são mitos fundadores. Eu consegui discernir 5 grandes mitos. Eu vou começar da China, o mito taoísta, que negócio do Yin e o Yang. O mito taoísta... Fala todos primeiro, depois você vai Tá, definindo. o mito taoísta, o mito budista, o mito hinduísta, o mito grego, que para mim é o mito pitagórico, é o que sobreviveu, e o mito caldeu, que é o que hoje desagou no judaico-cristianismo e, como uma espécie de desvio, o islamismo, que é o monoteísmo caldeu. Chinês primeiro. Hã? Começa no taoísmo. Taoísmo, budismo, hinduísmo, pitagorismo e monoteísmo, caldeu, tá certo? O que o taoísmo... Eu percebi que as perguntas que eles fazem são diferentes. O que o taoísmo está tentando entender é a natureza da mudança, do decaimento. Veja, quando você vê o símbolo do Yin e Yang, um círculo, aí tem uma parte branca que tem dentro dela uma semente de preto, e tem uma parte preta que tem dentro dela uma semente de branco. É a expressão do ciclo, ok? E é um ciclo contínuo, ele é um ciclo que ele não vai para uma direção. Quando você está no máximo do branco, o preto começa a crescer. Quando você está no máximo do preto, o branco começa a crescer. Então, ele é, tanto que é um círculo, né? Ele é o mito do ciclo, a coisa do desenvolvimento e decaimento, que é mais ou menos uma questão da condição humana. A gente tem um ciclo, nasce, cresce, morre, dorme, acorda, tá ok? Só que o taoísmo tenta entender como surge o yin do yang, quer dizer, como é que o preto surge do branco, ou como ele permanece no branco quando o branco se torna, e como o branco surge do preto. Então ele está tentando entender a natureza do ciclo. Eu vou deixar o budismo em segundo lugar, porque eu acho que o budismo é um acordo entre o hinduísmo e o taoísmo. Ele está na fronteira ali. O hinduísmo, ele fala sobre... Antes de você entrar no hinduísmo, essas correntes, elas têm mais ou menos a mesma idade Não. ou não? Não. O hinduísmo é bem antigo, bem mais antigo, né? O taoísmo, o hinduísmo e o mito caldeu são muito antigos. O pitagórico e o budista são provavelmente cruzamentos. O pitagórico é um cruzamento da mitologia... Não, depois você fala sobre o pitagórico. Volta para o hinduísmo. Os mais antigos, para mim, historicamente, o taoísmo... Historicamente, o que eu estou falando é documento histórico existente. Tá legal? O mito caldeu começa mais ou menos na epopeia de Gilgamesh, que é bem, bem antigo, né? Que é o monoteísmo abrâmico, digamos assim, Abraão, né? Os povos abrâmicos. O hinduísmo é tão antigo quanto, né? É a civilização do Vale do Rio Indo. Deixou documento histórico, né? Sobreviveu. E o taoísmo é a civilização do Yangtze. Então você tem o Yangtze, o Vale do Rio Indo e a Mesopotâmia. Certo? Lugares onde emergem as primeiras civilizações, né? Onde os homens começam a criar a história, quer dizer, registro escrito do que eles pensam.
Por isso que é histórico, né? Se a gente fala tempo histórico. O tempo pré-histórico é onde nós não temos registro escrito, ok? O mito hindu, que é basicamente a história de Shiva, a dança de Shiva, né? Ele fala da natureza, no meu entendimento, talvez eu esteja distorcendo um pouco a coisa, mas o que é mais relevante para mim na questão do mito hindu é o véu de Maia, quer dizer, o fato de que o homem tem uma ilusão de que o mundo funciona de um certo jeito e a ilusão engana o homem. E ele não consegue, ele não tem uma noção direta da natureza das coisas. Então, o mito hindu, para mim, fala também da criação e destruição, como no caso do chinês, mas do Tao, mas o Tao fala isso como uma condição concreta do mundo, independente do humano. O hindu não. Ele fala da posição do homem em relação a isso. Então, é o véu de Maia, é a ilusão. O yogi, por exemplo, ele faz o quê? Ele tenta se conectar diretamente com a natureza divina através da respiração, da observação, da obtenção do prana e tal. E o mito caldeu, a pergunta central, porque o mito caldeu, o documento histórico do mito caldeu é a Bíblia, que é um documento histórico, em termos de, como a Epopeia de Gilgamesh, ou Tao Te Ching, né, que existem esses livros, tá legal? Eu estou falando dos livros, como existem os Vedas. Para o hinduísmo, Vedas. Tem os Vedanta, eu não lembro direito. Mas é um monte de livro que conta a história de todos os deuses e assim por diante, né? Que é mais ou menos a história, conta a história dos deuses. O Tao é parecido. O Tao fala menos de Deus, ele é menos personalizado, né? O mito caldeu, ele é basicamente uma investigação do que é o homem, não do que é Deus. Deus para ele é uma coisa única só, que tem todas as propriedades. Deus, criador do céu e da terra, todo-poderoso, ponto. Uhum. Mas o homem é uma anomalia no mundo que Deus criou. Porque o homem, a coisa mais interessante do mito caldeu, se você vai na Bíblia, a pergunta central da Bíblia é o Salmo 8. Dentre todas as maravilhas que criaste, o céu e a terra, todos os animais, o que é o homem, este filho de Adão, para que dele cuides? A questão central não é porque a questão central do mito caldeu, ou da Bíblia, ou da ciência, da reflexão que se desenvolveu nessa direção, não é o que é Deus. Deus tem uma natureza única, imutável e permanente. É o que é o homem. Porque a pergunta é por que Deus presta atenção no homem, não por que o homem presta atenção em Deus. Né? Os marxistas não entendem nada disso, eles leram tudo de cabeça para baixo. Então, eu estou pensando na leitura que eu fiz. E aí o que fica mais claro, e no cruzamento do mito hindu com os mitos helênicos, que eram mitos de povos, porque o hinduísmo era uma civilização no Vale do Rio Indo. Os gregos não, era um monte de tribo que foram a civilização hindu, como a civilização do Yangtze, como a civilização da Mesopotâmia, ela era um grande reino com grandes reis, porque você tinha grandes produções e grandes populações. O norte do Mediterrâneo era um monte de montanha com pouquíssima produção agrícola, pequenas tribos brigando umas com as outras que começaram a compartilhar língua e cultura por causa do comércio, mas eram divididas, tá certo? Então há uma condição sociológica diferente ali. Antes era um reino só, o Vale do Indo era um reino só, a Mesopotâmia era um reino só. Tem o Vale o Egito, que é o Vale do Nilo, que também é tão antigo quanto, mas curiosamente eu vejo o Egito como uma extensão muito mais do mito, como um cruzamento do mito caldeu e do mito grego. Eu não vejo o mito egípcio como tendo gerado uma consequência moderna, né? Não deixou uma descendência. Ele parece ter sido, talvez, substituído pela dominação dos hebreus no Egito, né? Quando José tomou conta do Egito, se tornou vizir do faraó, há uma pseudo-dinastia entre o rei, o faraó que tornou Moisés vizir e
tornou José vizir, e o faraó que expulsou Moisés, que adotou Moisés, há uma dinastia ali, acho que são 200 anos, mais ou menos, há uma pseudo-dinastia ali que os documentos históricos sugerem fortemente que as classes dominantes ali eram os hebreus, eram os filhos de Abraão, os irmãos de José. Né? Os túmulos eram do tipo semita, a estatuária era semita, a articulação do exército era semita, a capital ficava lá no Vale do Nilo, lá no delta do Nilo, e não aqui no coisa, e que foram depois... Então, eu não vejo o mito egípcio como tendo historicamente perdurado, né? Mas os outros 3 perduraram. E surgiram 2 mitos do cruzamento. Surgiu o mito pitagórico, que também é mais do cruzamento recente. entre O pitagórico, para mim, é entre helênico. o pitagórico, para mim, é entre o hindu hindu. e o helênico, Tá. que é a civilização micênica, que é a idade do bronze ali. Porque a matemática nasce na Índia e ela vem, e a Índia vem direto através da Pérsia. Ela vem pela Pérsia e atravessa e chega na Grécia, né? A cultura hindu. Tanto que o Alexandre o Grande conquistou até a Índia, né? Que é um dos heróis pré-históricos. Né? Não, pré-históricos não. Um dos heróis Antigos. que teriam virado deuses. Né? Pai das dinastias que comandaram o Egito. Né? Cleópatra era grega. Né? Bom, então, só voltando aqui. E o mito budista que surge no cruzamento entre o hinduísmo e o taoísmo. O taoísmo tem uma versão política ou prática, que é o confucionismo, que é uma aplicação do Tao no controle do Estado. Bom, então, o que eu vejo esses mitos? Eles perguntavam coisas diferentes. O mito budismo, o budista, como ele está na natureza do universo imutável do Tao, universo sem Deus do Tao, e o universo cíclico do Veda, mas um universo guiado pelas paixões dos deuses, e no qual o homem é um ser iludido pelo véu de Maia, que o budismo é a tentativa de superação do véu de Maia. Só um adendo aí. O que é esse mito do véu de Maia? Porque... O véu de Maia é uma das deusas Vedas e ela cria um véu, é a natureza das aparências. O que o homem vê e a natureza do que está por trás do que o homem vê. O homem não vê o que está por trás das aparências, ele só vê as aparências. Talvez essa seja a primeira mitologia que me interessou profundamente, por isso que eu falo muito véu de Maia, como se ele fosse muito óbvio, né? Maia era a deusa que cobria as aparências, né? Ela tinha um véu mesmo. Né? Tem até um poema meu sobre isso. Mas voltando, então o Buda, ele tentou justamente se livrar das ilusões, se livrando das paixões. Então o budismo é, na verdade, uma grande psicologia. Ele é um estudo de como é que funciona a mente. Tanto que muitas coisas interessantíssimas do budismo, como por exemplo da psicologia, como por exemplo o trabalho do Varela com a Eleanor, do Francisco Varela com a Eleanor Roche, são amparados na psicologia budista. O budismo é uma psicologia interessantíssima, certo? Mas desenvolvida nessa natureza da investigação filosófica. Né? E o que é o pitagórico? É o cruzamento entre o helênico e o Veda, o número como o princípio básico do mundo. Né? E o que aconteceu quando o mito pitagórico encontrou o mito caldeu? O mito caldeu fala o quê? O importante é investigar o homem. Porque o mundo, ele é compreensível, porque ele é perfeito, porque ele foi criado por Deus de maneira perfeita, e Deus viu que era bom, né? E... Peraí, define melhor esse perfeito, porque não é tão claro. Tá, perfeito significa o seguinte, ele é completamente determinado, ele não tem nenhuma surpresa. E a natureza da matéria claramente é perfeita.
A matéria é claramente determinada, tanto que você consegue descrever a matéria em termos de lei bizarramente abstratas, como a mecânica quântica, por exemplo, que é um formalismo matemático. Há muitas evidências empíricas, inclusive históricas, de que os formalismos matemáticos são descobertos antes da aplicação prática deles no mundo físico. É que nem a tabela periódica do Mendeleev. A tabela periódica do Mendeleev, o cara pensou, pô, cara, isso aqui tem uma lógica, montou aquilo e aquilo permitiu a descoberta de novos elementos. Ó, pera um pouco. Então, o mundo material é completamente compreensível. E ele é completamente compreensível através de uma investigação do tipo da filosofia grega, e aí vou fazer um parênteses aqui. O Popper sustenta que a filosofia, a ciência ocidental, tem seu primeiro documento histórico numa carta do Tales de Mileto, que é pré-socrático, a uns de seus alunos, parabenizando o alunos por ter refutado um teorema que ele, Tales, tinha proposto. E aí o Popper fala assim, isso é ciência, porque ele quer saber, ele não se apega à verdade que ele propôs. Ele propôs uma hipótese, o Tales, o aluno dele começou a estudar a hipótese, uma hipótese matemática, eu não lembro qual é a hipótese, mas é que o Tales era um matemático, esses gregos ali da Ásia Menor eram bem matemáticos, portanto, herdeiros dos hindus, aprenderam a matemática via persa, tem que pensar bem nisso, né? Geografia é importantíssima, né? Lembra que seu avô era geógrafo, tá? Com onde mapa, altura, onde que você está, que rio corre para o mar, rio corre para dentro, a muralha, aqui no Brasil tem uma muralha, né? Do litoral para entrar na terra central, principalmente na parte fértil, você tem que subir a Serra do Mar, né? 800 metros de altura. Como é que você sobe 800 metros? Né? Então é legal saber isso. Mas voltando. O Popper fala assim, quando Tales elogiou a refutação de um teorema dele, ele estabeleceu a natureza do debate. O debate é a busca da verdade, e não o ensinamento da doutrina de um para o outro. Eu sugiro a minha doutrina, tiro uma hipótese da minha doutrina ou teoria e proponho um debate. Você, como meu aluno, investiga minha coisa e questiona. E isso gera um conhecimento evolutivo pela natureza dele, que é basicamente o modelo da ciência ocidental. Você faz uma hipótese, propõe a hipótese para debate, todo mundo testa, todo mundo tenta refutar a sua hipótese. Enquanto ela não é refutada, ela permanece. Num certo momento, alguém consegue encontrar uma refutação. A refutação ou apaga a hipótese ou reduz o escopo de aplicação dela. Ok? Esse tipo de debate só podia acontecer no mundo, não podia acontecer no mundo chinês, que é um mundo cíclico. Não tem jeito de você entender o ciclo matematicamente. Por quê? Porque a natureza sempre vai trocar de natureza, nem no mundo hindu. O mito chinês de que o ciclo independe do homem e o mito hindu de que o ciclo depende das paixões dos deuses, né? Ele não faz o menor, tanto que os hindus são fabulosos matemáticos, mas eles têm uma tecnologia paupérrima. Porque eles usavam a matemática para eles, é uma forma de contemplação da mente de Deus. Tanto que eles jogam xadrez, os caras são... E esse negócio da matemática, pega, por exemplo, aquele Ramanujan, que saiu até um filme dele há pouco tempo, ele buscava a beleza da matemática. A matemática para ele era uma poesia. Os hindus, por exemplo, a matemática para eles é uma forma de contemplação. Os pitagóricos pensaram nessa forma de contemplação, mas no mito helênico o Tales também tem efeito. O Heráclito também tem efeito, o Parmênides também tem efeito. No mito helênico, que é o pitagorismo, mostrou uma epistemologia. Vamos estudar isso de forma matemática. E a matemática se desenvolveu profundamente ali. Mas, ao mesmo tempo, vamos estudar isso com essa estrutura do Tales, com aquela premissa da não contradição do Parmênides, o ser é. E aí o que aconteceu? O Sócrates
deixou 2 alunos, Platão e o Aristóteles. Eles começaram o debate. O Bertrand Russell, na História da Filosofia Ocidental, ele fala, não sei se ele fala na história, mas eu já li essa fala dele, essa citação dele, que a história da filosofia ocidental é uma espécie de nota de rodapé da obra do Platão e do Aristóteles, né? Porque você tem os platônicos e os aristotélicos como se fossem duas pernas de um caminhante, né? E é verdade mesmo, né? A versão platônica e a versão aristotélica, a versão platônica apontando que a natureza tem o princípio fundamental da natureza é a ideia, e a versão aristotélica apontando que a matéria não pode ser desprezada, que a substância existe, né? E o Sócrates deixou esses 2 alunos, o Platão foi aluno do Sócrates, o Aristóteles foi aluno do Platão, e quando esse pensamento estava amadurecendo, os gregos foram conquistados pelos romanos, estabilizados politicamente. Os romanos eram assassinos impiedosos, mas ao mesmo tempo eles não ficavam mandando nos povos. Falavam, você dirige o seu país do jeito que você quiser, você vai me pagar tanto e se pisar fora da bacia eu venho aqui e mato todo mundo. Era basicamente, a estrutura romana era basicamente isso. Então os gregos puderam descansar daquela brigaiada das cidades-estados e desenvolver um monte de coisa. A sociedade começou a ficar mais rica, a paz faz com que a riqueza da sociedade aumente, a produção material aumente. Há um estudo que eu ouvi uma vez de um cara chamado Demasi, que ele sugere que na época de Péricles, que é Atenas onde o Sócrates é condenado, Platão, Aristóteles, o século de Péricles, eles falam, né, que era um estadista lá que comandava Atenas, ele sugere que naquela época cada grego tinha à sua disposição aproximadamente 200 escravos, a mão de obra física de 200 escravos. Cada cidadão, né? Não é cada grego, é cada cidadão. Cada um dos caras que podia ir lá debater na Assembleia da Polis, né, na Ágora, debater a política, ou seja, para onde a cidade vai, tinha. Então você imagina o que é isso em termos de excedente econômico, você imagina o surgimento de uma classe intelectual paga, que são os sofistas, inclusive, que eram professores de retórica que ensinavam os filhos dos cidadãos que queriam que seus filhos continuassem mandando na cidade a vencerem os debates usando a retórica. Tá ok? E os romanos, quando eles começaram a ser conquistados pelos povos não romanos, os bárbaros que eles chamavam, né, os godos, visigodos, os celtas, os alemães, os francos e assim por diante, quando eles começaram a ser conquistados por esses povos, a estrutura militar romana foi substituída pela estrutura monástica cristã. Os cristãos eram, no século III, no século II, os judeus do tempo deles, ou seja, os caras que sabiam ler e escrever, tinham um compromisso ético profundo e trabalhavam uns pelos outros de maneira organizada, se cuidavam uns dos outros, né? Então, nesse ambiente, o filósofo começa a ter uma possibilidade, porque ele vai para um mosteiro, e no mosteiro, o mosteiro era uma fortaleza sem exército. Por que ele não precisava do exército? Porque se um cara chegasse para pilhar o mosteiro, o monge falava, o que quer pilhar? Eu dou comida de graça para você. Porque eles davam, eles eram, a regra tinha obrigação de fazer caridade. E eles eram caras interessados em produzir e tal. E aí essa estrutura criou uma possibilidade para que os estudiosos que vinham da tradição pitagórica, da tradição grega, da tradição helênica, criassem o que a gente chama hoje de ciência moderna, que é essa ciência que tem uma estruturação matemática, que ela recorre à matemática e à lógica como regras do discurso científico, que ela recorre ao debate como regras da investigação empírica científica, que ela recorre à refutação e ao falsificacionismo popperiano, que foi criado lá pelo Tales, lá no... Percebe? O próprio Popper reconhece. Então, a ciência moderna parece claramente para mim
o florescimento do mito pitagórico no contexto sociológico criado pelo mito caldeu. Amar o próximo como a ti mesma. As pessoas tratam, isso você já me ouviu falar, tratam a Idade Média como se fosse uma Idade das Trevas. É porque as pessoas não estudam a Idade Média. A Idade das Trevas construiu as catedrais góticas, gerou uma tecnologia capaz de produzir um moinho de vento, de construir catedrais com tetos de 60 metros de altura. Vocês ficaram doidos. Preservou a estrutura da engenharia romana, aperfeiçoou a estrutura da engenharia romana sem debate. No mundo obscurantista, isso é uma estupidez. Distribuiu uma rede de bibliotecas pela que gerou as universidades. As universidades nasceram da instituição dos mosteiros, das escolas que os mosteiros eram, né? Essa estabilidade social, que era feudal, claro, que tinha vários, que era toda picadinha, né? Uma espécie de repetição em maior escala das cidades-estados gregas, mas que ao mesmo tempo construiu uma unidade cultural em torno de uma língua franca, que era o latim, em torno de um debate sistemático em torno de questões sérias, do ponto de vista filosófico mesmo, né? As pessoas acham, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Os propagandistas da picaretagem, eles falam coisas como assim: os escolásticos estudavam quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Olha que coisa mais estúpida. Mais ou menos. Se você imaginar que o tempo e o espaço não são naturais, mas eles são postulações necessárias para o estudo, como propõe o Kant, por exemplo, você só consegue entender o movimento se você pressupuser a existência de tempo e espaço. E se você imaginar que o tempo e espaço é uma projeção da nossa forma de existência no mundo, nós humanos vivemos no tempo e espaço, nós somos seres históricos. Você é minha filha, nós temos um passado. Fala, tá bom, então o tempo e espaço é mais uma questão antropomórfica do que uma questão da natureza do universo. Se ela é mais uma questão do homem do que da natureza do universo, e se não houver tempo e espaço? Se não houver tempo e espaço, não há dimensão. Se não há dimensão, você não pode medir um anjo, por exemplo, que seria uma criatura que só existe no mundo imaterial. Se a criatura existe nesse mundo imaterial, mas como assim existe anjo? Você ficou doido. Anjo é uma projeção do humano. Tá, tudo bem. Mas vamos esquecer o anjo, o número. Você já me ouviu falar esse argumento? O número, a natureza do número é imaterial. O número descreve a matéria, mas ele não é matéria. Ele é imaterial. O número existe num mundo onde não há tempo nem espaço. Por isso que ele é eterno. O 1 é sempre 1. Ele não pode não ser. Ele não pode não ser 1. E aí o Parmênides tem toda a razão. E aí você começa a perceber o seguinte: espera um pouco. Essa discussão de quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, é claro, é uma anedota que você conta para ridicularizar seu oponente, para ganhar um debate. Volta no Schopenhauer, volta nos sofistas, né? O Aristófanes, um dos inimigos políticos do Sócrates, escreveu uma peça chamada As Nuvens, em que ele ridicularizava o Sócrates como um nefelibata, um homem que vive nas nuvens. Certo? Por quê? Porque ele queria ganhar posição política perante o Sócrates. Não porque ele estava interessado em discutir o que o Sócrates estava discutindo, né? E aí, quando você começa a examinar essas versões parciais, há 2 coisas que dá para perceber na ciência ocidental muito claramente.
dá para perceber claramente essa premissa caldaica, você pode chamar de premissa cristã, porque é a mais, a maior denominação dessa premissa no mundo moderno, tá legal? De que o mundo é regular, sistemático, ordenado e completo. E a única coisa no mundo que não obedece à lei de Deus é o homem. Portanto, a investigação essencial é o que é o homem. Ok? Tudo o resto obedece à lei de Deus. Quer dizer, se tudo o resto obedece à lei de Deus, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é uma lei da natureza que regula toda a natureza. Ok? Mas qual é a parte da natureza que regula toda a natureza de maneira que ela seja completamente previsível? É a parte material. A matéria é completamente previsível. Então, a ciência ocidental é poderosíssima na matéria. A gente criou isso aqui. A gente manipula a matéria a ponto de hoje a gente tem, por exemplo, uma rede de satélites em volta da Terra que nos permite nos comunicar com qualquer pessoa do planeta de forma praticamente instantânea, vendo a cara dela através de um dispositivo eletrônico como esse que está me filmando. Isso é manipulação da matéria. Isso é a criação. Tá. A ciência ocidental só consegue sobreviver nesse ambiente. Então, a ideia básica encerrando a nossa conversa e tentando fechar, é que, para mim, a ciência ocidental ela é o cruzamento do mito pitagórico que descende da fusão entre da helenização do Veda, do número, inventado pelos índios, que é o mito grego, mas ele é de natureza pitagórica, porque ele é numerificável, ele é uma matematização, uma tentativa de entender a matéria através da matemática, ok? Que só pode acontecer num contexto em que a natureza é completamente previsível, porque ela é perfeita, ela obedece à lei de Deus. Então eu posso, se ela é perfeita, ela é compreensível, e aí tem e eu posso, portanto, estudá-la. E como é que eu vou tentar compreendê-la? Matematizando ela, usando a matemática para regular, ok? Tem mais uma observação, que é uma observação bastante interessante. Se eu não me engano, essa citação é do Einstein. A coisa mais assombrosa do universo material é que ele é compreensível. Pensa nisso, meu. Olha que doideira. A coisa mais assombrosa do mundo material é que ele é compreensível. Essa pergunta a gente tem que abordar numa outra aula.